A esquizofrenia é uma doença mental crônica que é caracterizada por delírios, que são uma crença alterada da realidade. Então a pessoa acredita que uma coisa é real, apesar de várias evidências demonstrando que aquilo não é real, a pessoa mantém essa crença. E também de alucinações, que são vivências, né, dos sentidos, vivências sensoriais, de coisas que não existem na verdade, que são, por exemplo, ouvir vozes ou ver vultos. As alucinações mais frequentes são realmente as auditivas, né? Então ouvir vozes, e a segunda mais frequente são as visuais, mas também podem existir alucinações gustativas, olfativas ou táteis. E além desses delírios e das alucinações, a doença traz prejuízos sociais, prejuízos ocupacionais e prejuízos de autocuidado também. Para ser diagnosticado com esquizofrenia, a pessoa tem que ter esses sintomas por um período prolongado de tempo, não é uma coisa que é pontual, assim, é uma doença crônica. É uma doença que geralmente se inicia entre os 15 e os 40 anos de idade, nessa faixa de idade mais ou menos, mas a princípio pode afetar a todos, sim. Pode afetar mesmo pessoas que nunca tiveram histórico de doença mental. Alguns casos, a pessoa já vai apresentar na adolescência ou na infância mais isolamento social, um comportamento mais excêntrico e peculiar, mas alguns casos não. Alguns casos a pessoa inicia a doença com histórico de ter sido completamente normal até então. O histórico familiar de esquizofrenia aumenta bastante a chance da pessoa desenvolver esquizofrenia, então aí tem um componente genético muito importante também, mas a pessoa pode também desenvolver esquizofrenia sem ter histórico familiar algum, e portanto qualquer pessoa pode acabar desenvolvendo esquizofrenia, principalmente Agora, nessa faixa falando de idade. especificamente sobre Franca, o que o CRAS oferece à pessoa com esquizofrenia e também A a seus causa da familiares? doença não é completamente conhecida. Por fim, doutor, para a Se gente sabe que a encerrar esse bate-papo, genética como a pessoa é um pode fator procurar atendimento no importantíssimo. CRAS? Tem estudos que demonstram que gêmeos com a carga genética idêntica, né, os gêmeos idênticos, quando um tem esquizofrenia, o outro tem 50% de chance de ter esquizofrenia, tem 50% deles serem concordantes quanto ao diagnóstico de esquizofrenia, o que indica que a genética é um fator importantíssimo, mas também indica que não é o único fator, porque se fosse o único fator, a concordância entre os gêmeos ia ser de 100%. Acredita-se também que fatores ambientais podem influenciar no surgimento da doença, especialmente em pessoas que são geneticamente vulneráveis. Então, exemplo de alguns fatores ambientais seriam traumas emocionais, uso de drogas e esse tipo de fator ambiental. Também, assim, pacientes que têm parentes de primeiro grau que são esquizofrênicos têm cerca de 10 a 12% de chance de desenvolver a doença. Então, há fatores genéticos e também, possivelmente, fatores ambientais que possam influenciar aí na causa da doença. É frequente a história de traumas emocionais na vida de um paciente que tem o diagnóstico de esquizofrenia. Às vezes o primeiro surto psicótico, o primeiro surto com delírios e alucinações do paciente acontece num contexto de um grande trauma emocional. Então, assim, acredito sim que tem uma relação e entra nessa questão dos fatores ambientais para desenvolver a doença, mas só o fator ambiental não é o suficiente, tem que ter uma vulnerabilidade aí genética ou uma vulnerabilidade já, uma predisposição a desenvolver a doença. A doença traz prejuízos importantes nas relações sociais dos pacientes. Traz uma tendência ao isolamento, traz uma tendência a ter dificuldade em relações sociais,
Mas assim, casos leves e casos com tratamento adequado podem chegar a ter relações sociais praticamente inalteradas, assim, tem um círculo de amizades, chegam a se casar, mas algum prejuízo em relação ao funcionamento prévio do paciente sempre vai ter. Questão dos casos mais graves, assim, às vezes esses contatos sociais são mais prejudicados, porém com o tratamento adequado, pelo menos alguma melhora os pacientes costumam apresentar. Bom, eu atendo tanto pacientes do início da doença, né? Normalmente são pacientes mais jovens que começam a ter pensamentos delirantes e vai se prolongando esses pensamentos por um longo tempo, e a família costuma começar a desconfiar que tem algo de errado, e às vezes eles já abrem o quadro com delírios e alucinações mais intensos, assim, e fica até mais fácil para a família perceber que tem algo de errado. Também atendo casos que já são diagnosticados há muitos anos. Esses casos, muitas vezes a gente consegue melhorar bastante os delírios e as alucinações, mas ainda assim tem muito a se trabalhar com o paciente na questão de melhorar relações sociais, melhorar a funcionalidade. E tem também outra coisa que é muito frequente, a gente atender casos que estavam estabilizados e que o paciente abandona tratamento, voltando a ter os sintomas que apresentava antes, principalmente esses de delírios e alucinações. A estimativa é que cerca de 1% da população tem esse diagnóstico. Então, assim, uma a cada 100 pessoas, pensando franca aí numa população de 350 mil habitantes, vai ter cerca de 3.500 pessoas com esquizofrenia. O diagnóstico é feito em consulta psiquiátrica, né? Às vezes são necessárias várias consultas para fechar o diagnóstico, e é muito importante ter um familiar presente na consulta para contar, para a gente saber da história, não só pela perspectiva do paciente, mas também pela perspectiva do familiar. Não existe nenhum exame de imagem ou exame laboratorial que demonstre a presença da doença. O diagnóstico é pelo histórico mesmo. E como eu disse, os principais sintomas são essas alucinações, os delírios e os prejuízos funcionais que a doença causa por um longo período de tempo. O tratamento ideal deve ser multiprofissional, né? Mas sempre dependendo da necessidade individual de cada paciente. O tratamento medicamentoso sempre vai ser necessário para tentar evitar que o paciente tenha esses delírios, essas alucinações, mas muitas vezes vão ser necessários outros tipos de tratamento no sentido de reabilitar o paciente a ter relações sociais, reabilitar o paciente a ter, às vezes, um emprego, dependendo da possibilidade de cada paciente. Então, é muito importante o tratamento dependendo da necessidade de cada paciente, claro, mas com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com educador físico. Então, assim, cada paciente vai ter sua necessidade de profissionais, mas o remédio é sempre necessário, sim. O sucesso no tratamento ele é relativo, assim. Muitas vezes o paciente ou a família nos procuram com expectativa de que a gente vá curar a doença, e isso a gente não consegue oferecer para eles, então muitas vezes a família ou o paciente ficam frustrados com o tratamento. Mas assim, com o tratamento adequado, todos os casos melhoram. Lógico que vai depender da gravidade da doença do paciente. Tem pacientes que vão ter muita melhora, tem pacientes que vão ter uma melhora menos significativa, mas sempre melhoram e nunca voltam completamente ao normal como eram antes da doença, porque a esquizofrenia é uma doença crônica e não tem uma cura, assim.
família é muito importante em vários momentos, desde o diagnóstico, que é importante que tenha alguém presente na consulta também para relatar os sintomas, desde quando aconteceram, que às vezes o paciente vai ser completamente capaz de dizer isso, mas assim, é sempre bom ter também outra fonte de informações. Como também a família também é importante ao decorrer do tratamento, porque podem existir momentos de crise que precisam de suporte familiar, podem existir casos de abandono do tratamento do paciente, nos quais a família ajuda muito a convencer o paciente a tomar o remédio, a verificar se o paciente está tomando o remédio. Então, assim, também vão ter aqueles pacientes que são casos mais graves, que são completamente dependentes da família, que precisa de estar sempre com o cuidador perto. E tem pacientes que são mais independentes, que buscam o tratamento sozinhos, que trabalham, que se sustentam. Mas para todos os pacientes, mesmo para os mais leves, é importante o apoio da família. O CAPS tem equipe multiprofissional, né, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, terapeuta ocupacional, assistente social, profissionais de educação física e assim, vai oferecer o tratamento completo, basicamente, tanto atendimento individual com cada um desses profissionais, conforme a necessidade de cada paciente, quanto realização de oficinas terapêuticas que são focadas na reabilitação, no aumento da funcionalidade dos pacientes, no aumento das relações sociais e no aumento da autopercepção em relação à doença. O CAPS funciona de portas abertas, então assim, não é necessário um encaminhamento para iniciar tratamento lá. A forma de iniciar tratamento é entrando em contato por telefone para marcar uma data de acolhimento ou mesmo comparecendo na unidade lá do CAPS 3 Florescer procurar tratamento. Temos também em Franca o CAPS Renascer, que visa o tratamento de dependência de álcool e drogas.